só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Também foi me dado o desafio, assim como ao pastor, de compartilhar via internet com vocês um pouco da palavra de Deus. E eu creio que nesse momento em que estamos vivendo, né, momento de crise, de algumas dificuldades, para alguns de muita tristeza, né? Mas também para outros de alegria, como o pastor falou ontem, as crianças têm aproveitado bastante esse tempo, né? Talvez alguns aí até tirando férias, né? Não nos alegramos com essa doença de forma alguma, mas é muito bom lembrar dos momentos de alegria, assim, né? É muito bom viver momentos de alegria. Podemos até chorar de alegria, né? Mas também quando vivemos momentos de tribulação, é um desafio para nós nos alegrarmos com o Senhor, nos alegrarmos com a salvação, nos alegrarmos com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Essa noite, então, nós vamos aprender um pouco mais a respeito do Salmo que foi compartilhado já lá na congregação,
no dia 9 de fevereiro, na abertura da congregação, o Salmo de número 46. Os Salmos, como dizia João Calvino, é o retrato da alma de todo homem e de toda mulher, né? Nós podemos aprender com Salmos a respeito de cada situação das nossas vidas, né? Nós podemos ver nos Salmos, quando alguém está muito feliz, canta louvores ao Senhor. Nós aprendemos com Salmos quando alguém está sendo perseguido. Nós podemos aprender com Salmos alguém que perdeu tudo, que perdeu seu filho, que perdeu a sua família, que perdeu a sua casa. Aprendemos com Salmos também alguém que se deleita tanto na palavra do Senhor, e é um salmo bem grande a respeito disso, né? O 119. E o salmo de hoje é um salmo que diz a respeito da tribulação, mas o que nós devemos fazer, como nós vivemos em meio à tribulação. Para muitos, em muitos outros países, não aqui no nosso, é um momento de tribulação extrema, né? Não estamos ainda como a Itália, não estamos como a Espanha, não estamos como a China. Mas nós não vamos pregar hoje a respeito dessa doença. Nós vamos ver a palavra de Deus e o que ela diz para nós a respeito da tribulação. Peço que os irmãos podem me acompanhar aí. Vamos ler todo o Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Esse salmo ele tem uma particularidade dentre os outros salmos, né? Algumas vezes no Antigo Testamento, principalmente aqui dentro do livro de Salmos, nós vamos ver uma palavra em hebraico aparecendo. E essa palavra é Selá, é assim que nós pronunciaríamos ela, a palavra Selá. Essa palavra significa uma pausa. Na música, já que os salmos foram escritos como louvores a Deus, como cânticos ao Senhor, essa palavra Selá tem a função de uma pausa. É como se eu fosse mudar para uma outra estrofe, é como se eu fosse falar talvez de um outro assunto. Mas significa também mais do que isso, significa mais do que isso para aquele povo naquela época, para o povo de Israel. Se eles estivessem cantando a música e essa palavra Selá aparecesse, então eles deveriam fazer uma pausa e refletir naquilo que eles acabavam de ter cantado, né? Essa palavra é pare, pense, considere o que você acabou de cantar, considere aquilo que você acabou de ouvir. E essa palavra que aparece não tantas vezes no Antigo Testamento, mas algumas vezes no livro de Salmo, aparece 3 vezes dentro desse salmo aqui. E um pastor escocês diz que para ele esse salmo se chama Selá, porque ele enxerga 3 vezes nesse salmo essa pausa, essa repetição, dessa pausa, desse considerar naquilo que acabamos de ouvir, aquilo que acabamos de ler, naquilo que acabamos de cantar. Essa palavra aparece no fim do versículo 3, depois ela aparece novamente no fim do versículo 7 e por fim, no final do salmo, após o versículo 11. O salmista aqui para nós, ele tem uma função de um pintor, um artista. Ele apresenta para nós aqui 3 quadros diferentes. Nós vamos aprender 3 coisas a respeito de Deus e tirar aplicações práticas também para a nossa própria vida. 3 quadros diferentes. O primeiro quadro é do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler novamente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Se você notar bem o que está acontecendo aqui nesses 3 versículos,
é uma tribulação muito grande. Não é apenas uma tribulação interna, mas é uma tribulação externa. Ela vem de fora. É uma tribulação tão grande ao ponto de os montes, as montanhas caírem dentro dos mares. É um terremoto. É um terremoto forte, numa escala muito alta, abalando todas as estruturas, ao ponto daquilo que é mais forte, as rochas, caírem nos seios dos mares. Eu quero que os irmãos tentem imaginar essa cena. Nós não sofremos terremotos aqui, né? Em muitos lugares nós podemos ver terremotos sérios acontecendo. Mas o que está acontecendo aqui, o que o salmista está nos dizendo, é que a natureza se revoltou. É que o chão não existe mais. É que a referência, as montanhas caíram. E naquela época o mar é o que eles tinham de mais temeroso. O mar era algo perigoso no Antigo Testamento. O mar significava fúria, o mar significava trevas. Eles não conheciam o mar, ainda não o conhecemos totalmente. Mas aqui o mar começou a se abalar. Aqui a fúria do mar está no seu mais alto escalão. Aqui o mar está indo contra as montanhas. Aqui a tribulação é muito grande. O salmista talvez estava vivendo um momento de tribulação. E no meio dessa tribulação, sem chão, vendo que o terremoto é muito forte, ele diz que Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem presente, não importa o tamanho das tribulações. Se você perceber aí na sua Bíblia, bem aqui como na minha versão, no versículo 1, não diz tribulação, mas diz tribulações. Isso significa que Deus não está em um momento específico, apenas. Deus está a todo momento com o seu povo. Deus está a todo momento com aqueles que estão passando por tribulação. Deus é um Pai amoroso, compassivo e misericordioso. Nós podemos aprender com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 11, a respeito da oração. E aprendendo a respeito da oração, nós vemos que Jesus diz que Deus é o nosso Pai, Deus é nosso amigo, e nós podemos ir até Ele, bater, insistir, e Ele vai dar aquilo que nós tanto estamos pedindo, conforme a sua soberana vontade. E o texto lá em Lucas diz que Deus é um Pai que o seu filho puxa a barra da sua veste, puxa a barra da sua calça, e o pai se vira para ele, para estar atento, para permanecer atento, para atender aquilo que o seu filho precisa, para atender às suas necessidades. E aqui a necessidade do salmista é se livrar, é estar protegido, é ter força, é ter socorro em meio às tribulações. Eu pude ver esses dias na internet algumas pessoas compartilhando a respeito de moradores de rua, crianças que estão na rua sem alguma proteção. Essas pessoas necessitam de socorro, essas pessoas necessitam de um refúgio, essas pessoas necessitam de força. Pude também, através de um amigo que tem atuado no ministério na Primeira Igreja Batista do Pará, e ele trabalha, inclusive esteve aqui na igreja conosco, né? Ele trabalha com moradores de rua. E ele escreveu a respeito desses moradores de rua e como eles devem ser atendidos nesse momento. Apesar das tribulações, apesar do momento tão difícil, essas pessoas precisam ainda de atendimento, não têm toda a segurança, talvez, como muitos de nós temos. Necessitam de um socorro, necessitam de um refúgio. Mas muito mais do que uma tribulação externa poderia provocar para esse povo, a tribulação também seria interna. Imagine você perdendo tudo. Imagine você perdendo a sua casa, saindo para ir ao mercado e a casa não mais está lá. Imagine você perdendo a sua família. Quando isso acontece, o salmista está nos ensinando que Deus é o nosso refúgio. Se tem alguém que pode nos proteger, nos acolher, é o próprio Senhor. No Senhor nós encontramos refúgio. Estamos debaixo das suas asas, estamos no seu colo. O salmista entende isso. E ele, em nome do povo, está escrevendo o que o povo já entendeu. Nós estamos debaixo das asas do soberano Senhor. E talvez alguma dessas pessoas, vendo esse terremoto, vendo as tribulações acontecendo à sua volta, talvez pense, tudo bem, Deus é o nosso refúgio, mas eu não consigo chegar até Ele. Tem sido difícil nesse momento. Tem sido difícil no momento dessa doença lembrar que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Tem sido difícil no momento como esse.
saber que eu posso ir a Deus em oração, ir a Deus através da sua palavra. O Salmo nos dá resposta quanto a isso. Acompanhe comigo novamente o versículo 1. Deus não apenas é refúgio, mas Deus também é fortaleza. O salmista está dizendo que Deus é aquele quem enche o seu povo de força. Deus dá força ao seu povo. Deus dá coragem ao seu povo, também para chegar até Ele. Foi assim a respeito da salvação. Eu e você não produzimos fé alguma nos nossos corações. É Deus quem faz isso, é o que é dito para nós em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E aqui esse salmo nos mostra que Deus, além de nos encher de fé, Deus nos enche de força, mesmo nos momentos difíceis, para irmos até Ele. Deus enche o seu povo de força. E mesmo revestidos de força, sabendo que Deus é refúgio, saiba também que Deus é socorro bem presente e não está longe de você. Deus não está longe do seu povo, e nesse momento de tribulação, Deus permanece perto do seu povo. Não importa qual o tamanho da tribulação, não importa qual o tamanho do terremoto, não importa se o mar está arrebentando as montanhas, Deus é presente na minha e na sua vida. Ainda que as águas do mar rujam e se avolumem, e por sua feroz impetuosidade abalem as próprias montanhas, mesmo em meio a terríveis tumultos, o povo de Deus continuará a desfrutar de conforto e paz. Se você está sem chão, se nada tem sentido para você, confie. Você ainda assim pode provar de conforto e de paz em meio às tribulações. No fim do versículo 3, nós encontramos a palavra que iniciamos esse estudo, a palavra Selá. Pare, pense, considere o que você acabou de ouvir, considere o que você acabou de ler. Você tem confiado no Senhor? Você tem o Senhor como seu refúgio e fortaleza? Você tem ido ao Senhor em oração? Você tem ido ao Senhor em leitura da sua palavra, em devoção? Nesse momento em que vivemos, não apenas sobre o coronavírus, mas tribulações no seu coração, na sua vida, na sua casa, no seu bairro, com o seu vizinho, no seio da igreja. As dificuldades que você tem talvez com o irmão aqui dentro, saiba, Deus pode dar força a você. Se acolha no Senhor. Pare, pense, considere. Nós vamos ao segundo quadro. O segundo quadro é do versículo 4 até o versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse segundo quadro, o salmista, tendo a atividade, tendo a função aqui de um pintor, de um artista, pinta o segundo quadro para nós. E esse segundo quadro diz respeito a um cerco em volta de uma cidade. Imagine Benevides, talvez Belém, cercada por um exército inimigo. As cidades no Antigo Testamento eram cercadas por muros, e não eram tão grandes assim. E a cidade de Deus, Sião, Israel, sitiada, cercada por um muro, do lado de fora estava cercada por um exército inimigo. Se o primeiro quadro diz respeito a um terremoto, o segundo diz respeito à guerra. Aqui chegou a guerra. Aqui chegou a guerra em volta da cidade. Aqui a tribulação é muito, muito grande. Aqui o povo de Deus está cercado pelos inimigos. Aqui o gigante está se aproximando, o gigante filisteu está se aproximando das fileiras dos exércitos de Israel. Mas lá dentro está o povo de Deus. Dentro dos muros, cercado por um exército muito mais poderoso, está o povo de Deus. E a ideia desse exército do lado de fora é a seguinte, como diz aqui o texto para nós. Tenta imaginar essa cena. O exército inimigo está cercando os muros e eles não querem atacar. Eles querem que o povo morra de sede e de fome. Nós vemos relatos no Antigo Testamento que mães comeram seus próprios filhos de tanta fome.
E aqui o povo, o exército inimigo, está tentando fazer isso com o povo de Deus. Estão tentando cercá-los de tal forma que eles não podem sair lá de dentro. Se sair, eles morrem, mas se ficar dentro, eles também morrem. Aqueles que estão do lado de fora imaginam que os que estão dentro vão morrer de sede, de fome. É muito ruim, com certeza, ter fome, mas ter sede é pior, né? Ter sede é pior, nós morremos muito mais rápido se nós não tomarmos água. Mas o texto nos diz que dentro dessa cidade existe um rio. Existe um rio que alegra o povo de Deus. Existe um pequeno riacho que é o sustento do povo de Deus. E por isso, essa cidade não é abalada. Aqui diz para nós que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o Deus do seu povo escolhido, está junto com o seu povo. Nós já aprendemos isso aqui no primeiro quadro, versículo 1 ao versículo 3. Nós vemos aqui que Deus é Deus conosco. Se Deus é o nosso refúgio no primeiro quadro, no segundo quadro nós aprendemos que Deus é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez. O Senhor Jesus Cristo deixa a sua glória eterna, se esvazia, se faz como homem, como servo, e vai até a morte de cruz. É o que nós aprendemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. E aqui nós vemos que esse Deus conosco, se morreu para nos salvar, será que não mais nos sustentará até o dia final? Uma heresia do século passado dizia que o povo de Deus, ele poderia hoje estar salvo e amanhã não mais estar salvo. Mas o texto está nos dizendo, se nós cremos de fato no nosso Senhor e temos Ele como nosso sustento, como nosso Senhor e Salvador, e entendemos que um dia estaremos com Ele, hoje Ele está conosco, amanhã Ele está conosco, depois da manhã Ele está conosco, em meia doença Ele está conosco, na saúde Ele está conosco. Como é fácil, irmãos, nos esquecermos que Deus é o nosso sustento. Talvez você saia para o trabalho, você recebe o seu dinheiro, você tem o seu alimento em casa, e você começa a perceber que você tem feito coisas, que esse sustento vem de você, que esse sustento vem do seu esforço, vem dos seus pensamentos, vem das suas ações, das atividades que você tem que praticar fora de casa. Você sua para ter sustento. E se esquece que mesmo em meio ao seu trabalho, é Deus quem está te sustentando. É Deus quem sustenta o seu povo. Você trabalhando, você ganhando muito dinheiro, ainda assim é Deus derramando a sua graça sobre você. Deus é sempre o sustento para o seu povo. E mesmo no momento difícil, mesmo quando parece que não temos nada mais de nossa volta que possa nos ajudar, a palavra de Deus está nos dizendo que Deus sempre ajudará o seu povo. Não é apenas amanhã de manhã, mas desde antemanhã, bem logo cedo, o Senhor está presente. Bem logo cedo, o Senhor está com o seu povo. Bem logo cedo, o Senhor é o sustento. Foi muito bom poder aprender com o pastor Valdeci hoje pela manhã, na IBD, e ouvir ele falar que a crise não mostra algo novo, não cria algo novo em nós, mas mostra quem nós somos. E muitas pessoas espalhadas pelo mundo estão sofrendo tanto, estão chorando tanto, porque não confiam no Senhor, porque não tem o Senhor como seu sustento. Mesmo na morte ou na vida, Deus é o nosso sustento. O Salmo 116 ensina para nós que Deus tem prazer, Deus tem cuidado da morte dos seus santos. Deus não se agrada na morte dos seus filhos, mas Deus até cuida da morte dos seus filhos. Mesmo em meio à morte, Deus está cuidando, Deus está sustentando, Deus está nos cercando. Se o exército inimigo nos cercasse hoje, se hoje tivéssemos que ir para a guerra, nós saberíamos que Deus é quem está nos ajudando. Deus é quem está nos ajudando. Mas o que esse povo faz dentro da cidade de Deus é beber dessa água, beber dessa fonte, alimentar-se dessa água. Você tem se alimentado de Deus? Você tem buscado ao Senhor? Você tem bebido da fonte da sua palavra? Como você quer viver feliz em meio às tribulações se você não tem tido uma vida com Deus? O Senhor dos Exércitos está com você. Deus é o seu refúgio. Deus é o seu sustento. Logo depois do versículo 7, encontramos pela segunda vez a palavra
Selá. Pare, pense, considere. Considere o que você acabou de ouvir. Considere a sua vida. Considere o que você acabou de cantar. Vamos então finalmente para o último quadro. No primeiro quadro nós vemos que Deus é o nosso refúgio. No segundo quadro, Deus é o nosso sustento. No terceiro quadro, Deus é o Todo-Poderoso. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Com esse texto nós vemos como a guerra termina. Deus não apenas dá sustento ao seu povo, mas Ele vai à frente na guerra para o seu povo. Nós vemos aqui o salmista, no versículo 8, está convidando outras pessoas para observar, para contemplar aquilo que o Senhor fez. O Senhor coloca termo à guerra. Irmão, nada foge do controle do Senhor, o Todo-Poderoso. Nada foge do controle do seu Deus. Tem sido um conforto para você entender, saber que Deus está no controle? Não apenas nesse momento de pandemia, de doença espalhada pelo mundo, mas também no íntimo, na sua casa, como eu já falei, na luta contra a ansiedade de você mesmo, contra você mesmo, contra um familiar talvez. Deus tem a guerra em suas mãos, é o que o texto está nos dizendo no versículo 8 e versículo 9. Deus é quem coloca termo à guerra, nada fugiu do santo, soberano controle do Senhor. Deus coloca termo à guerra. Deus é quem escreveu a história. A história, meus irmãos, não é sobre vocês, não é sobre mim. A história é sobre Ele. Deus é o personagem principal. Deus também é o escritor da história. Isso é uma maravilha para nós, cristãos, filhos de Deus. Entendemos que Deus é quem está no controle. Nesse momento difícil que você tem enfrentado, porque o texto não se limita ao coronavírus, mas no momento difícil que você tem enfrentado na sua casa, saiba, Deus está no controle. O momento difícil que você pode enfrentar, Deus está no controle. Mas esse texto, essa parte final do texto, verso 8 até o verso 11, não olha apenas para o passado, para o presente. Esses 4 versículos olham também para o futuro, talvez principalmente para o futuro. O salmista convida no versículo 8 para que as pessoas possam contemplar aquilo que Deus fez, mas também aquilo que Deus vai fazer quando Ele voltar. O texto final está nos ensinando não apenas que Deus é Todo-Poderoso, mas que esse Deus Todo-Poderoso voltará. Deus é a nossa esperança. Olha o que ele diz no versículo 10. Aqui é a própria voz de Deus, no meio da música, no meio do salmo, a voz de Deus sai. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. No meio da tribulação, no meio do perigo, talvez nesse momento agora é a voz de Deus falando. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Deus é a minha, é a sua esperança. Nesse momento, ou nos momentos difíceis que você pode enfrentar na sua vida, eu espero que, se você não lembrar de nada desse texto, lembre-se disso, Jesus Cristo é a sua esperança. É o que Timóteo ouve do apóstolo Paulo. O que Paulo insiste para que Timóteo saiba. Lembra-se, Timóteo, lembra-te do Senhor Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, segundo o evangelho que eu preguei a você. Paulo está ensinando, insistindo para Timóteo que deveria se lembrar e manter na sua mente Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a minha, é a sua esperança. Nesse momento difícil, no momento difícil que você enfrenta no passado e talvez tenha colhido consequências hoje, nesse momento de doença agora, no momento difícil à frente, saiba, Jesus Cristo é a sua esperança. Olhe à frente, olhe para Jesus Cristo. O nosso Senhor vai voltar. Essa é a nossa alegria. Nele está a nossa esperança. Vamos nos aquietar, vamos nos esperar, vamos nos acalmar e entender que Jesus é a nossa esperança. Você não é a sua esperança. O seu dinheiro não é a sua esperança. O seu sustento não é a sua esperança. A sua casa não é, a sua família não é. Que possamos louvar o Senhor mesmo quando tudo isso estiver abalado. Mesmo quando perdemos tudo, que possamos olhar ao Senhor e nos agradarmos, nos alegrarmos no Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por fim, Selá. Considere, pense,
Pare. Eu quero encerrar então esse pequeno estudo com a palavra de um livro de um homem do passado a respeito da sua vida. Ele viveu no século, há uns bons séculos atrás, né? E em 1758 esse homem teve um aumento, se eu posso dizer, né? Ele foi empossado como presidente de uma escola. Só que não muito tempo depois de 5 semanas, esse homem morreu. Esse homem morreu com o aparecimento repentino da varíola. Então ele diz para suas filhas que ele sabe que tudo é da vontade de Deus. Ele escreve assim para elas: parece-me ser a vontade de Deus que eu cedo as deixe. Por isso, transmitam o meu maior amor à minha querida esposa e digam-lhe que a excepcional união que por tanto tempo existiu entre nós teve uma natureza espiritual, portanto, conforme creio, continuará para sempre. Espero que ela seja apoiada durante esta grande provação e que se submeta alegremente à vontade de Deus. E como presidente, ele estava em um estado diferente que ela. Eles estavam separados e ele ia morrer longe da sua esposa. Mas ainda assim ele sabe que tudo é da vontade de Deus. Mas o que mais me impressiona é o que ela diz. É o que ela escreve para sua filha que estava com seu pai. E a filha já tinha perdido o esposo e perdeu também o pai. E a esposa, que perdeu o marido, escreve o seguinte: minha filha querida, o que devo dizer? Um Deus santo e bom cobriu-nos com uma nuvem escura. Sejamos submissas ao Mestre e tapemos nossa boca com as mãos. O Senhor fez isso. Ele me fez adorar sua bondade, por meio da qual tivemos por tanto tempo. Mas o meu Deus vive e tem o meu coração. Que legado meu esposo e seu pai nos deixou. Todos fomos dados a Deus. Com Ele estou e amo estar com Ele, com Deus. Que maravilha, meus irmãos, saber que essa mulher, mesmo em meio à tribulação, olhava para Deus e amava estar com Deus. Que você, em meio às suas tribulações, que você, em meio às suas dificuldades, que você, em meio à tristeza, seja esse momento agora, saiba que você está com Deus. E se você está assistindo e ainda não está com Deus, você pode fazer isso. Você pode orar ao Senhor Jesus, você pode orar a Deus e pedir para que Ele também te livre, pedir para que Ele também fique contigo. Deus está conosco. Deus é a nossa esperança. Não há momento, não há motivos para tanta tribulação, para tanto choro, não há motivos para tanto desespero. Essa é a palavra. Não há motivo para tanto desespero. Deus está no controle e Deus é a minha e a sua esperança. E se Deus for a sua esperança, você vai se alegrar nele. Você vai se alegrar nele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Então, eu só voltei aqui para encerrar esse nosso tempo relacionado ao nosso culto de hoje à noite. Só lembrando que não temos atividades, né, de avisos, temos apenas a lembrança de que voltamos aqui com um estudo, com uma orientação, oficialmente, né, de qualquer forma, na quarta-feira. Então, quarta-feira, que é referente ao culto da família, nós voltamos aqui. Durante esses dias, tanto a segunda, a terça, quanto posteriormente, né, a quinta, a sexta, até o sábado, esses dias nós recomendamos lá o uso do pão diário, como já falamos, e também acessar lá o link da Cultura Cristã, que vamos colocar novamente aí no nosso WhatsApp, para que os irmãos possam ter ali a orientação que eles dão, o material que eles fornecem sobre o culto familiar, o culto doméstico, tá? Leitura bíblica, explicação, aplicação e outros recursos. É só você ir lá e acessar que você vai ver o conteúdo. E eles colocam diariamente. Então, todo dia eles estão colocando ali algo novo, que faz parte também de uma ajuda da cultura cristã para as famílias cristãs neste momento. Então, não é por acaso. Tem um objetivo específico, que é cobrir esse tempo aqui. Nós também vamos orar, inclusive vamos orar agora. E nessa oração, além de orar por nossas vidas, por nossas famílias, lembramos algumas famílias com necessidades especiais, nós devemos lembrar,
desses irmãos mesmo nas nossas orações. Lembrar daqueles que ficam um pouco isolados, usar o WhatsApp não só para colocar qualquer nível de informação, mas perguntar até no privado como é que vocês estão, como é que está a família, tá? Independente do grupo da igreja, procurar esses irmãos, alguns que estão meio aí que isolados até, né? Tratar diretamente com eles. Então essa é a nossa orientação e agora nós vamos orar por esses irmãos também. E tenho mais 2 assuntos de oração aqui. Vamos orar pela cura com relação ao coronavírus, ao Covid-19, né, que é o nome da doença, né, especificamente. Orar pela cura, e eu quero dar a orientação da seguinte forma, pelo menos é como eu vou orar. Orar para que Deus abençoe a comunidade científica, para que eles possam, orientados por Deus, pela graça e misericórdia de Deus, chegarem aí a alguma substância, alguma droga, algum remédio que venha realmente satisfazer, venha trazer a cura dessa pandemia. Como também orar pela cura dos infectados. Alguns se recuperam através de medicações, de tratamentos de acordo com os sintomas, tá? E alguns porque tem uma boa resistência. Então, orar pela resistência e pelo tratamento que está sendo feito daqueles que estão infectados, porque é muita gente infectada. Então, nós vamos orar pela cura dessas pessoas também. Então, irmãos, fechemos nossos olhos onde você estiver, como você está com a sua família, e vamos guardar esse pequeno tempo em oração antes de nós encerrarmos esse momento agora à noite. Oremos ao nosso Deus, tá? Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia, porque mesmo no meio dessa dificuldade que estamos passando nesse dia e nesses dias, o Senhor nos deu o recurso de nos comunicar como igreja através do WhatsApp, do YouTube, desses canais de comunicação. Muito obrigado, Pai. Queremos agora suplicar por nossas vidas. Quero pedir por nossas crianças, Pai. Guarda as nossas crianças e ajuda-nos como igreja, como povo do Senhor, a cuidarmos dessas crianças para o Senhor. E guarda nossas crianças, mesmo estando em casa, nesse momento, ó Deus, de quarentena, esse momento tão difícil para a família. Abençoa nossos adolescentes e jovens, Pai, que o vigor da juventude seja usado para a honra e a glória do Teu nome. Assim como os casais, ó Deus, cada esposo, cada esposa, ó Deus, mantendo a sua fidelidade, o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho, o afeto, o respeito, a consideração entre todos, Pai. Assim como cada irmão e irmã, dentro das suas circunstâncias, aqueles que padecem com alguma necessidade, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão temerosos, Pai, aqueles que têm alguma ansiedade, ó Deus, que o Senhor cuide de cada um de nós dentro das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Oramos também, Pai, por algumas famílias em especial. Lembramos o irmão Juvenal, a irmã Odete, especialmente esse casal e a família deles, pelas dificuldades, ó Deus, que eles passam, pelas limitações que eles têm. Assim como o pastor Elcio, lembrando também a irmã Odaleia. Pai, suplicamos por essa família, lembrando desses irmãos. Lembramos a irmã Fátima, lembramos a Clésia, Senhor, pedimos Tua bênção sobre essa família também. E há muitos que às vezes nós nem sabemos que podem estar enfermos, que podem, ó Deus, estar limitados. Pai querido, cuida da nossa igreja, cuida dos nossos irmãos, cuida das nossas famílias. E eu quero orar, meu Pai, especialmente pela cura com relação ao Covid-19. Pai querido, peço que o Senhor ilumine a mente, ilumine, ó Deus, a inteligência, a habilidade de cientistas, Pai, dessa comunidade científica, para que eles, segundo a bênção do Senhor, encontrem uma medicação, encontrem, ó Deus, uma substância, algo que venha realmente resolver esse problema que nós temos agora. E que, ó Deus, aqueles também que já estão acometidos, já estão, ó Deus, com a Covid-19. Pai querido, fortalece o organismo dessas pessoas, que os tratamentos que estão sendo feitos, Pai, através da ventilação mecânica no pulmão,
através, Senhor, de medicação para os sintomas. Meu Deus, que consigam se recuperar, muitos têm se recuperado, e que o Senhor abençoe para que eles se fortaleçam e sejam curados, Pai. Assim, Senhor, suplicamos nessa situação pela cura, pela restauração, ainda que muitas vezes as pessoas podem nem reconhecer que é o Senhor, ou mesmo podem nem perceber que é o Senhor que está curando, mas que o Senhor faça. Assim, Pai querido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de nós, sobre a igreja do Senhor, agora, nesses dias e até a Tua gloriosa vinda. Em Teu nome mesmo é que nós oramos, Pai. Amém e amém, Senhor. Deus vos abençoe. Amém.